No verão de 1944, a máquina de guerra nazista sofreu uma humilhação brutal e técnica, uma lição. O Reich lançava seus temíveis mísseis V1, apostando na impossibilidade de interceptação, uma certeza balística forjada em sua arrogante superioridade. Contudo, cada V1 que falhava em seu alvo, os relatórios da Wehrmacht revelavam a verdade. Uma doença industrial, a matemática da produção em massa, condenava o exército alemão à inanição por falta crônica de combustível. A cada lançamento, o comando alemão via nos V1 uma garantia de impunidade. Sua velocidade supersônica e trajetória inconstante eram para a Luftwaffe barreiras intransponíveis, tornando a interceptação aérea uma farsa. A doutrina do Reich, cegada pela presunção industrial, não concebia defesa eficaz, ignorando que um inimigo pudesse anular tal ameaça com algo simples e a matemática da escassez de combustível. Agosto de 1944. Nos postos de observação e relatórios da Luftwaffe, a anomalia era gritante. Mais de um terço dos V1s evaporava, sem rastros visíveis de caças ou fogo antiaéreo. Para o comando do Reich, essa estatística de perdas invisíveis era um enigma incompreensível, um insulto à sua balística. Cada V1 perdido sem explicação representava um dreno catastrófico na já crítica e vital logística de combustível. A doença da escassez industrial, que corroía a máquina de guerra alemã, era agora alimentada por um inimigo silencioso e superior, cuja ação desafiava a matemática da produção nazista. Enquanto a Gestapo caçava fantasmas de sabotagem e a Luftwaffe clamava por defesas fúteis, a verdadeira moléstia do colosso industrial alemão, a falta crônica de combustível, borracha e matérias-primas essenciais, já minava qualquer contra-ataque ou inovação. A matemática da produção em massa aliada, uma dimensão estratégica incompreensível, a visão ideológica do Reich, tornava-os duplamente vulneráveis e cegos à sua própria fragilidade logística. A cada V1 que se desintegrava silenciosamente nos céus ingleses, o comando do Reich era forçado a uma alocação desesperada de seus escassos recursos petrolíferos. Era uma doença logística que se manifestava como um sangramento invisível, onde a matemática da produção de mísseis colidia com a superioridade tecnológica incompressível do inimigo. A Blitzkrieg, antes avassaladora, era anulada por uma guerra de números e frequências, não de tanques e aviões. Setembro de 1944. Relatórios da inteligência do Oberkommando da Wehrmacht, antes descartados, agora convergiam. Pilotos aliados descreviam explosões aéreas de V1s sem contato visual, ou rastros de projéteis, uma anomalia balística incompreensível e alarmante. Para Göring, a matemática dessas interceptações fantasma era um ultraje à engenharia alemã, mas também um dreno insustentável na crítica logística de combustível para o programa de armas de retaliação. A superioridade tecnológica aliada, ainda invisível, corroía a moral e os recursos do Reich. A cada míssil de retaliação que falhava, a Wehrmacht sacrificava preciosas reservas de combustível e mão de obra, agravando a crise logística que corroía seu poderio. O colosso industrial aliado, com sua matemática de produção inigualável, não apenas interceptava os V1s, mas transformava cada lançamento alemão em autossabotagem, uma lição brutal de superioridade invisível que selava o destino do Reich na guerra de exaustão. Para Koller, a anomalia estatística era a manifestação de superioridade tecnológica alienígena, uma afronta à defesa aérea do Reich. Relatórios da Luftwaffe, repletos de interceptações fantasma, aprofundavam a perplexidade, forçando reavaliação balística desesperada. Cada V1 falho em Londres sangrava a já debilitada logística de combustível sintético da Wehrmacht, acelerando sua inanição. A incompreensível anulação aliada da arma de retaliação mais avançada do Reich não era apenas uma derrota tática. Provava que a produção em massa e a inovação silenciosa superavam a presunção industrial alemã, expondo a fragilidade estratégica da máquina de guerra. A incapacidade de identificar o método de interceptação,
somada à perda contínua de recursos vitais, cimentava a percepção de uma guerra num plano que o Reich não podia compreender nem combater. Para o OKW, a falha não era só tática, mas afronta à doutrina que forjara a Blitzkrieg. Seus radares, Freya, Würzburg, Riese, avançados para bombardeiros, eram cegos à velocidade e perfil diminuto dos V1s. Frequência e rastreamento eram inadequados. A Wehrmacht, arraigada na supremacia visual e engajamento direto, nunca concebeu defesa fora do campo visual humano. Essa vulnerabilidade estratégica, um câncer silencioso, era explorada por uma superioridade tecnológica aliada incompreendida. Cada V1 abatido por método invisível não era apenas perda de arma, mas um dreno catastrófico de combustível sintético, a seiva da máquina de guerra alemã. A brutal produção aliada, operando em plano alheio à sua compreensão, transformava cada lançamento em desperdício irrecuperável, aprofundando a crise de suprimentos do Reich. O alto comando alemão, iludido pela própria presunção, iludia-se que o V1, como arma de terror, compensaria a ineficácia tática e o dreno de recursos. O Generaloberst Koller, Luftwaffe 944, lamentava a paralisia progressiva das operações aéreas, causada pela escassez de combustível, resultado da priorização dos mísseis. Cada V1 interceptado ou explodindo no ar era um atestado de óbito para a capacidade operacional da Wehrmacht. A produção de combustível, estrangulada pelos bombardeios aliados, não supria o consumo dos V1 nem as exigências das divisões Panzer no fronte oriental. O colosso industrial aliado não só interceptava a ameaça, mas catalisava o colapso logístico inimigo. A superioridade aliada transformava cada lançamento em autossabotagem, prova irrefutável da cegueira estratégica do Reich. Hermann Göring reagiu com fúria e descrença às perdas inexplicáveis dos V1. Em Berlim, dezembro de 1944, vociferou em reunião tempestuosa sobre sabotagem interna e falha moral dos engenheiros. A superioridade tecnológica aliada, capaz de anular os mísseis milagrosos, era ideologicamente inaceitável para o Reich. A Gestapo intensificou a caça a espiões e dissidentes nas fábricas, desviando recursos e atenção da real ameaça. Essa cegueira ideológica e arrogância impediam o reconhecimento da matemática do colosso industrial inimigo, operando em outro plano. Em sua opulência, Göring não concebia tal lógica alienígena. Sua fúria era a manifestação da presunção que impedia o Reich de compreender a brutal matemática da produção. Acusar traição era mais fácil que admitir superioridade logística. Cada recurso desviado pela Gestapo, cada investigação, significava menos combustível e aço, acelerando o colapso logístico da máquina de guerra alemã, que Göring, em sua cegueira, negava. Fevereiro de 1945, sobre o Canal da Mancha. A cada lançamento, mísseis V1 da Wehrmacht desapareciam em silêncio ensurdecedor, drenando recursos. Para o Oberkommando da Wehrmacht, a ausência de sinais visíveis de combate era mais perturbadora que a perda. Relatórios da Luftwaffe confirmavam: nenhuma patrulha noturna, barragem antiaérea ou explosões no céu. Era uma anulação invisível, superioridade incompreensível que desafiava a doutrina militar alemã, baseada na observação direta. Essa lacuna de informação, essa incerteza, paralisava qualquer contramedida. Cada V1 evaporado era falha tática e dreno irrecuperável de combustível sintético, vital para a máquina de guerra alemã, já impossível de repor. A brutal produção aliada transformava a arma de retaliação do Reich em catalisador para seu próprio colapso logístico. Fevereiro de 1945, relatórios do Abwehr, repletos de anomalias, eram arquivados como ruído de fundo. A doutrina militar alemã, centrada na visibilidade e engajamento direto, não possuía categorias conceituais para a anulação silenciosa e ubíqua. Para o Oberkommando, tecnologia aliada capaz de desativar mísseis sem rastros era uma afronta à sua engenharia e à lógica da guerra industrial.
Essa presunção doutrinária impedia a análise das anomalias eletromagnéticas descartadas como falhas dos V1 ou meras coincidências estatísticas. Cada V1 perdido, contudo, agravava a escassez de suprimentos da máquina de guerra alemã. A incapacidade de decifrar esses sinais transformava a sorte aliada em golpe estatístico contínuo, prova silenciosa da superioridade do colosso industrial que operava em um plano incompreensível ao Reich. Fevereiro de 1945, Berlim. A perplexidade do Oberkommando da Wehrmacht atingia um ponto de ruptura. Os relatórios do Abwehr, antes relegados a meras curiosidades estatísticas, eram agora escrutinados com uma intensidade febril. As anomalias eletromagnéticas e as interceptações fantasma não eram mais meros ruídos de fundo, eram o eco de uma superioridade tecnológica aliada que operava em um plano incompreensível à doutrina militar alemã. Göring, em suas opulentas câmaras, transformava a frustração em fúria, vociferando sobre traição interna e falha moral. Sua mente, moldada pela mentalidade dogmática do Reich, recusava-se a conceber que o inimigo pudesse anular suas armas de retaliação sem um engajamento direto e visível. Essa cegueira era um véu espesso. A Wehrmacht, acostumada à supremacia da Blitzkrieg e à lógica linear da guerra industrial, não possuía categorias conceituais para uma tecnologia que operava no invisível, na frequência modulada, na precisão estatística. Para cada V1 que se desintegrava silenciosamente sobre o Canal da Mancha, o custo não era apenas o da ogiva e do motor pulsante. Era um dreno catastrófico de combustível sintético, de mão de obra especializada e de matérias-primas já escassas. A doença da falta crônica de combustível, que corroía a máquina de guerra alemã desde 1943, era agora acelerada por essa anulação invisível. A matemática da produção de mísseis, antes vista como um trunfo, tornava-se um vetor de autossabotagem. Os sussurros da inteligência aliada, filtrados por espiões e decodificações, falavam de uma inovação barata e de uma produção em massa que desafiava a complexidade da engenharia alemã. Mas o comando do Reich, imerso em sua própria mitologia de superioridade técnica, descartava tais informações como propaganda. A ideia de que um dispositivo de baixo custo, fabricado em escala industrial massiva, pudesse neutralizar a arma de retaliação mais avançada do Reich era uma afronta à sua Weltanschauung tecnológica. A ironia era brutal. Enquanto a Gestapo caçava fantasmas ideológicos de sabotagem, desviando recursos vitais, a verdadeira ameaça tecnológica e logística passava despercebida, minando a própria fundação da máquina de guerra alemã. A crise de suprimentos, já um câncer silencioso, era agora alimentada pela incapacidade de compreender a matemática brutal da produção inimiga, transformando cada enigma em um golpe devastador à sua capacidade operacional. A superioridade aliada não era apenas tática, era uma superioridade sistêmica, uma guerra de números e de frequências que o Reich, em sua presunção, não conseguia sequer conceber, muito menos combater. Março de 1945, sobre os céus cinzentos do Canal da Mancha. O fusível de proximidade, VT-Fuse, uma maravilha da engenharia eletrônica, representava uma superioridade tecnológica aliada quase incompreendida pelo Reich. Diferente da doutrina alemã, que via a interceptação antiaérea como um feito de mira e tempo artesanal, dependente da habilidade individual dos artilheiros e da sorte, o VT-Fuse reescrevia essa equação fundamental. Ele transformava a interceptação em uma ciência de probabilidades garantidas, uma revolução silenciosa nos métodos de defesa aérea. Sua eletrônica miniaturizada, um radar autônomo, emitia um pulso de frequência modulada. Esse pulso criava uma esfera de detecção dinâmica e invisível ao redor do projétil antiaéreo. Essa esfera pulsante identificava a proximidade do alvo V1 com precisão milimétrica e detonava a ogiva no ponto ótimo de aniquilação, maximizando o efeito destrutivo da explosão.
Isso eliminava a necessidade de uma precisão quase mítica das espoletas de impacto ou a imprecisão inerente e frustrante das espoletas de tempo alemãs, que exigiam cálculos complexos e frequentemente falhavam. O VT-Fuse, portanto, tornava a defesa antiaérea aliada exponencialmente mais letal e eficiente, um verdadeiro divisor de águas no combate aos mísseis de cruzeiro alemães. A eficácia do VT-Fuse foi devastadora para os planos do Reich de aterrorizar e desmoralizar a população britânica com suas armas de retaliação. Relatórios aliados pós-guerra revelariam que a taxa de sucesso contra os V1, que era de meros 10% com espoletas convencionais e métodos tradicionais, disparou para mais de 70% com a introdução massiva do VT-Fuse. Essa ascensão meteórica na taxa de abates transformou o céu de Londres, antes um corredor de terror onde os buzz bombs podiam passar quase impunes, em uma zona de abate implacável e mortal para os mísseis alemães. Para o Oberkommando der Luftwaffe, a queda inexplicável e drástica na eficácia dos mísseis V1 era um enigma insolúvel, uma falha que desafiava toda a sua lógica militar e tecnológica. Atribuíam-na a falhas mecânicas inerentes aos próprios mísseis, a atos de sabotagem por trabalhadores forçados ou, de forma mais desesperada, à pura sorte inimiga. A verdade, mantida sob rigoroso sigilo aliado e considerada uma das maiores conquistas científicas da guerra, jamais lhes ocorreu. Um dispositivo eletrônico simples, custando apenas 18 Thalers por unidade, produzido em escala industrial por um colosso que eles subestimavam, estava anulando sistematicamente sua arma de retaliação mais avançada. Era uma afronta existencial à sua crença arraigada na suposta superioridade inata da engenharia alemã e na invencibilidade de suas Wunderwaffen, as armas milagrosas que prometiam virar o jogo. A ironia residia na gritante disparidade de produção e filosofia industrial entre os beligerantes. Enquanto a engenharia alemã, apesar de sua reputação de excelência, lutava para manter a produção de V1s, cronicamente limitada por escassez de matérias-primas essenciais, como aço e alumínio, e pela falta crítica de combustível sintético, o colosso industrial americano operava em uma escala e com uma eficiência inimagináveis para o eixo. Os ELUA, com sua vasta capacidade de manufatura e uma rede de produção descentralizada, produziram centenas de milhares de VT-Fuses em poucos meses. A General Electric, em Schenectady, um dos múltiplos centros de produção, alcançou uma produção mensal de mais de 40.000 unidades em meados de 1944. Este volume colossal excedia a produção total de V1s em qualquer mês de pico alemão, evidenciando a abismal diferença de capacidade. A abundância e a capacidade de fabricação em massa de um componente tão sofisticado, exigindo eletrônica de precisão e montagem delicada, eram incompreensíveis para uma economia de guerra alemã focada em projetos de prestígio, protótipos complexos e armas milagrosas, em detrimento do volume, da simplicidade e da logística de campo. Os alemães valorizavam a excelência individual e a perfeição artesanal de cada peça. Os aliados, por outro lado, priorizavam a excelência na capacidade de produzir milhões de peças eficazes e confiáveis, uma filosofia que se provou decisiva. Cada V1 aniquilado pelo VT-Fuse não era apenas uma ogiva perdida, era um dreno catastrófico de recursos preciosos, escassos e irrecuperáveis, para o esforço de guerra alemão. Representava a perda de aço, alumínio, mão de obra qualificada e, crucialmente, combustível de alta octanagem, um recurso estratégico que a Alemanha, sob bloqueio, tinha imensa dificuldade em produzir. Esse combustível, vital para os caças da Luftwaffe, que defendiam o Reich para os tanques da Wehrmacht que lutavam nas frentes oriental e ocidental, era desviado em volumes crescentes para alimentar os V1s, apenas para serem desintegrados no ar por uma tecnologia que o Reich se recusava a reconhecer ou sequer imaginar. Relatórios internos do Ministério da Produção de Armamentos, de Albert Speer, revelavam uma queda alarmante e insustentável nas reservas estratégicas de combustível,
diretamente impactada pela ineficácia colossal dos programas de armas de retaliação. A superioridade aliada era sistêmica, uma guerra de números, de capacidade industrial e de inovação tecnológica, que o Reich, em sua presunção, miopia tecnológica e apego a uma doutrina militar ultrapassada, não conseguia conceber ou combater eficazmente. Cada lançamento de V1, na esperança de infligir dano ao inimigo, tornava-se, ironicamente, um ato de autossabotagem logística e estratégica, acelerando o colapso de sua economia de guerra e selando o destino de uma guerra irremediavelmente perdida. Abril de 1945, sobre os céus castigados do sudeste da Inglaterra. A introdução em larga escala do fusível de proximidade, VT-Fuse, havia transmutado a defesa antiaérea de uma luta de probabilidades escassas para uma matança estatística de precisão brutal. Antes da implantação massiva deste dispositivo, a artilharia antiaérea aliada enfrentava uma taxa de interceptação dos mísseis V1 que raramente superava os 10-15%. Era um esforço hercúleo, dispendioso em munição e moral, que exigia uma precisão quase artesanal dos artilheiros e uma dose considerável de sorte para cada abate. No entanto, com a proliferação dos obuses equipados com VT-Fuse, essa taxa disparou para além dos 70%, com setores defensivos reportando picos de 80%. O que antes era uma ameaça quase imparável, que drenava milhares de horas de voo de caças e consumia barragens de fogo antiaéreo ineficazes, tornou-se um problema solucionável pela matemática implacável da tecnologia e da produção em massa. Para o Oberkommando der Luftwaffe, a curva ascendente das perdas de V1 era um enigma perturbador, uma anomalia estatística que desafiava sua compreensão da guerra. Relatórios de reconhecimento e interrogatórios de prisioneiros capturados, que falavam de espoletas que explodiam sem contato, eram sumariamente descartados como propaganda ou delírios. A doutrina alemã, arraigada na crença de que a excelência técnica residia na complexidade e na precisão mecânica, não podia conceber um dispositivo tão simples e, ao mesmo tempo, tão devastadoramente eficaz. Essa mentalidade dogmática impedia-os de ver que a superioridade aliada não residia apenas em um componente, mas em uma filosofia industrial que abraçava a produção em volume e a inovação disruptiva. O VT-Fuse, com sua eletrônica miniaturizada, emitia um pulso de frequência modulada que criava uma esfera de detecção dinâmica ao redor do projétil. Essa esfera, invisível ao olho nu e indetectável pelos rudimentares contramedidas alemãs, identificava a proximidade do alvo V1 com precisão milimétrica e detonava a ogiva no ponto ótimo de aniquilação. Isso significava que os obuses não precisavam de um acerto direto. A detonação por proximidade criava uma nuvem de estilhaços que engolia o V1, mesmo com pequenas imprecisões de mira. Era a aniquilação invisível, silenciosa e estatisticamente esmagadora. O impacto dessa matança silenciosa no esforço de guerra alemão era incomensurável. Cada V1 que se desintegrava em pleno ar não era apenas uma ogiva perdida, era um dreno catastrófico de recursos preciosos e irrecuperáveis. A produção de cada míssil exigia aço de alta qualidade, alumínio, componentes eletrônicos rudimentares e, crucialmente, centenas de litros de combustível sintético. A Alemanha, sob um bloqueio implacável e com sua infraestrutura de refino sob constante bombardeio estratégico, já sofria da doença da falta crônica de combustível. A Wehrmacht e a Luftwaffe, desesperadas por gasolina para seus tanques e aviões, viam seus parcos estoques serem desviados para alimentar um programa de armas de retaliação que, graças ao VT-Fuse, havia se tornado um exercício de autossabotagem logística. O Generaloberst Alfred Jodl, em seu diário de guerra, lamentava a ineficácia crescente das Wehrwaffen sem jamais compreender a causa raiz. A cada V1 abatido, a dura verdade da lacuna tecnológica se aprofundava, exacerbando a crise de suprimentos e acelerando o colapso da máquina de guerra alemã. A superioridade aliada não era uma questão de bravura individual ou de um único tanque superior.
Era uma superioridade sistêmica, uma guerra de números, de capacidade industrial e de inovação tecnológica que o Reich, em sua presunção e miopia, não conseguia sequer conceber, muito menos combater. A matemática da produção em massa e da logística eficiente transformava o mais temível dos mísseis em um mero consumidor de recursos que a Alemanha não podia se dar ao luxo de perder. Maio de 1945. Nos bunkers claustrofóbicos do Oberkommando da Wehrmacht, sob as ruínas de Berlim, a tensão era insuportável. O ar denso de desespero e fumaça cortado por relatórios sobre os V1s, armas de retaliação ineficazes. Mísseis desapareciam misteriosamente do radar ou eram desintegrados por antiaéreas com eficácia sem precedentes, atingindo um clímax alarmante. Não eram falhas isoladas, mas um padrão irrefutável de anomalias que desafiava a lógica da guerra e a engenharia alemã. A fúria de Reichsmarschall Hermann Göring explodia em cólera, seus gritos ecoando, exigindo explicações para a falha de suas armas milagrosas. Sua mente, moldada pela mentalidade dogmática e crença inabalável na superioridade germânica, não admitia que uma nação inferior, britânicos ou americanos, pudesse desenvolver e produzir em massa tal tecnologia disruptiva. Era um insulto existencial à Weltanschauung nazista que via a excelência técnica como monopólio ariano. A sugestão de capacidade aliada era uma heresia, uma traição à ideologia do Reich. Os dados eram implacáveis. Relatórios do Abwehr, antes descartados, agora revelavam detalhes perturbadores. Espoletas que explodiam sem contato e interceptações fantasma inexplicáveis. A taxa de sucesso contra V1s na Inglaterra disparara para níveis impossíveis. Os mísseis evaporavam do radar sem engajamento visível. A doutrina militar alemã, arraigada na superioridade mecânica, não concebia tecnologia invisível na guerra eletrônica. A cegueira era uma falha sistêmica profunda, uma incapacidade de compreender a interconexão entre inovação, a logística de produção em massa e a matemática da guerra industrial. Lutavam uma guerra do século XX com uma mentalidade do século XIX. Generaloberst Karl Koller, chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, lamentava a paralisia das operações aéreas, causada pela escassez de combustível. A escassez de suprimentos corroía a máquina de guerra, atingindo seu ápice. Unidades aéreas inteiras viravam depósitos estáticos, aeronaves enferrujando nos hangares. Mesmo com a Luftwaffe aterrada, a Wehrmacht imobilizada por falta de gasolina e as frentes colapsando, a prioridade dos V1s era mantida com obstinação quase suicida. Este programa drenava recursos vitais: aço, alumínio, mão de obra e, crucialmente, combustível sintético. Este combustível, necessário para defender o Reich ou abastecer tanques, era desviado para mísseis que, pela superioridade aliada, tornavam-se consumidores de recursos, desintegrando-se no ar. Era uma sangria de recursos que acelerava o fim. Acusações de sabotagem, sorte aliada ou falhas mecânicas dos V1s encobriam a superioridade industrial e tecnológica do inimigo. A obsessão alemã por Wunderwaffen, armas complexas de alto custo e manutenção intensiva, obscurecia a realidade brutal. O colosso aliado operava com princípios de simplicidade, confiabilidade e abundância. A recusa em aceitar que um dispositivo de 18 Rales, produzido em massa por um inimigo inferior, anulasse sua arma de retaliação mais avançada, era a manifestação máxima de sua miopia tecnológica e ideológica. Para o Oberkommando, a guerra era engenharia superior, não sistemas interconectados, guerra eletrônica e produção massiva. Essa cegueira estratégica garantiu que o Reich permanecesse alheio à sua condenação, acelerando o colapso. A lição da era industrial era clara: produção em massa e logística eficiente vencem a presunção artesanal e armas milagrosas. Junho de 1945. A crônica falta de combustível, corroendo a máquina de guerra alemã, havia se tornado um câncer terminal, paralisando a logística do Reich.
Essa paralisia, antes incômodo estratégico, era agora uma dura realidade, acelerada pela falha persistente do programa de mísseis V1. Cada míssil de retaliação, esperança de terror do Reich, era interceptado com eficiência desmoralizante pelo fusível de proximidade. Este dispositivo transformava cada V1 em ogiva perdida e em dispêndio irrecuperável de combustível sintético de alta octanagem, o sangue vital que movia Wehrmacht e Luftwaffe. Agora jorrava sem propósito. Enquanto o colosso industrial aliado despejava centenas de milhares de fusíveis, maravilhas de miniaturização que redefiniram a guerra aérea, o Reich lutava desesperadamente por combustível. Suas refinarias e usinas de hidrogenação, alvos prioritários de bombardeios, operavam sob pressão insustentável, com produção mínima. A superioridade aliada não só anulava os V1s, mas transformava o programa de retaliação alemão em autossabotagem logística épica, drenando a força vital do exército. Relatórios internos, ignorados pela cúpula, indicavam que o consumo de combustível para os V1s, em seu pico, rivalizava com as necessidades operacionais de uma divisão Panzer em combate. Esse desvio colossal de recursos para uma arma ineficaz e de impacto irrisório era uma hemorragia estratégica que o comando alemão, em sua presunção e fé cega nas Wunderwaffen, se recusava a diagnosticar. A produção aliada, com abundância de recursos e inovação disruptiva, contrastava cruelmente com a escassez alemã, revelando fragilidade estratégica que a liderança do Reich, presa em uma Weltanschauung obsoleta e conservadora, não conseguia ver, preferindo a fantasia à realidade dos números. O Generaloberst Heinz Guderian, em seus últimos e amargos relatórios, lamentava a paralisia das unidades blindadas, outrora ponta de lança da Blitzkrieg, pela ausência de combustível. Ele descrevia comboios de tanques e veículos imobilizados, aguardando suprimentos que nunca chegavam, sem conectar a crise ao dreno dos V1s. Para ele, a falha era de planejamento ou suprimentos, nunca de uma incompreensão fundamental da guerra industrial moderna e sua dependência logística. A escassez de suprimentos era o resultado inevitável de uma guerra em que o Reich não podia igualar a produção e tecnologia aliada. A cada V1 que se desintegrava no ar, em explosão inútil e distante, a Alemanha perdia não só uma arma de terror, perdia a capacidade de mover tanques para contra-ataques desesperados, voar caças para defender o espaço aéreo do Reich e, em última análise, sustentar a guerra. Era a ironia mais brutal. O inimigo usava as armas milagrosas alemãs, as Wunderwaffen, como catalisador para desmantelar a máquina de guerra do Reich. Um paradoxo que a presunção doutrinária e a crença na superioridade tecnológica impediam de ser compreendido até o colapso final. A superioridade aliada era sistêmica, uma guerra de números, produção, inovação adaptativa e profunda compreensão da interconexão entre tecnologia, logística e estratégia. O Reich, em sua miopia doutrinária e fixação em soluções espetaculares, não concebia essa dimensão da guerra moderna, nem a combatia eficazmente. A derrota viria nas fábricas, refinarias e na mente dos seus líderes. Julho de 1945. Nos recintos espartanos dos campos de prisioneiros aliados, a revelação psicológica atingia os oficiais alemães com a força de um impacto balístico. Um Oberleutnant da Luftwaffe, capturado após a Operação Cobra, relatou em interrogatório, com uma voz carregada de amargura e desilusão, o choque visceral ao testemunhar os vastos depósitos de suprimentos americanos. Eles descartavam com uma indiferença que beirava o sacrilégio o que para nós era vital. Caixas de rações intactas, combustível de aviação de alta octanagem escoado para a limpeza de equipamentos, veículos abandonados por meros arranhões. Era incompreensível. Nossa doutrina da Blitzkrieg era sobre velocidade e surpresa, sobre a superioridade tática e a bravura do indivíduo, mas eles possuíam uma abundância que tornava nossa coragem e engenhosidade tática irrelevantes. Este testemunho,
um entre centenas, expunha a falha ideológica fundamental alemã em aceitar que a guerra moderna não era vencida apenas por heroísmo ou genialidade estratégica, mas pela capacidade industrial de sustentar e escalar a superioridade tecnológica. A matemática da produção em massa era a arma mais impactante, e a Alemanha, com sua economia de guerra cronicamente espartana e focada em protótipos de prestígio, estava fadada à derrota. A visão da prodigalidade aliada era um espelho cruel para a doença da falta crônica de combustível que paralisava a Wehrmacht e a Luftwaffe. Enquanto o Oberleutnant observava o descarte casual de galões de gasolina, suas próprias unidades aéreas definhavam por escassez de suprimentos, seus caças aterrados pela ausência do mesmo recurso que o inimigo usava para fins triviais. A ironia era brutal. A mesma mentalidade que levou o Reich a investir recursos colossais em Wunderwaffen como os V1, que eram sistematicamente anulados pelo fusível de proximidade de 18 Hallys, era a que impedia seus oficiais de compreender a verdadeira natureza do poderio aliado. Para cada V1 que consumia centenas de litros de combustível sintético para ser desintegrado no ar, os aliados produziam dezenas de milhares de fusíveis e mantinham um fluxo ininterrupto de suprimentos que desafiava qualquer precedente histórico. A superioridade aliada não era apenas tática, era uma superioridade sistêmica, uma guerra de números e de frequências que o Reich, em sua presunção e miopia tecnológica, não conseguia sequer conceber, muito menos combater. A abundância, que para os alemães era um sinal de desperdício e ineficiência, era, na verdade, a manifestação mais potente do colosso industrial americano, uma arma logística contra a qual não havia defesa. A falha em compreender essa equação fundamental era a verdadeira sentença de morte para a máquina de guerra alemã. Agosto de 1945. A brutal lição da Segunda Guerra Mundial se gravou na história. O fusível de proximidade, um dispositivo de 18 Hallys produzido massivamente, emergiu como o epítome de uma humilhação estratégica e industrial sem precedentes para a Alemanha nazista. Mais que abater mísseis V1, demonstrou a total incompreensão do Reich sobre a guerra industrial moderna e sua matemática implacável. Enquanto generais alemães, imersos em presunção doutrinária e doutrina obsoleta, sonhavam com armas milagrosas complexas e de produção limitada, os aliados, liderados pelo colosso industrial americano, apostavam na democratização tecnológica. Tornaram a superioridade acessível, confiável e massificável. O VT-Fuse simbolizou a vitória da logística sobre a doutrina, da produção em massa sobre a engenharia de elite e da adaptabilidade sobre a mentalidade dogmática que cegava o Oberkommando da Wehrmacht. Para cada V1, maravilha da engenharia alemã, que consumia centenas de litros de combustível sintético e trabalho especializado, os aliados produziam dezenas de milhares de fusíveis, reescrevendo as probabilidades da defesa antiaérea. A ironia era profunda. A crônica falta de combustível que paralisava Panzers e a Luftwaffe era exacerbada pelo desvio de recursos para as V-Waffen, programa de retaliação logística fútil. A Alemanha foi derrotada não por bravura individual, mas por cegueira industrial, a verdadeira face da guerra moderna. A matemática do colosso industrial provou ser a arma mais devastadora. Guderian lamentava em seus relatórios a paralisia das unidades blindadas pela ausência de combustível, sem conectar essa crise à drenagem de recursos para as V-Waffen. A superioridade aliada não residia em tanque mais pesado ou caça mais rápido, mas na capacidade sistêmica de integrar inovação tecnológica com produção em volumes sem precedentes. O VT-Fuse, simples e eficaz, transformou a defesa antiaérea artesanal em matança estatística brutal, onde a fábrica vence o campo de batalha. Este legado, que a logística é a verdadeira estratégia e a abundância de um componente anula a complexidade de uma arma, ressoa nos conflitos contemporâneos, lição atemporal sobre produção em massa e inovação adaptativa.
A Alemanha, em sua miopia tecnológica e doutrina militar ultrapassada, aprendeu essa lição da maneira mais dura e definitiva. A revelação de que um componente de 18 Hurleys, produzido em centenas de milhares por mês, desintegrara sistematicamente seus mísseis V-1, foi um golpe existencial. A arrogância germânica, que via excelência na complexidade artesanal, colidia com a matemática da produção em massa. Essa superioridade aliada, invisível e massiva, expunha a crônica falta de combustível que paralisava sua máquina de guerra. A fragilidade logística do Reich era a prova de sua miopia industrial. Em meados de 1944, a matemática brutal da produção se impunha, enquanto o Reich, com economia estrangulada, mal entregava 1000 V1s mensais, fábricas americanas forjavam mais de 40.000 fusíveis de proximidade. Cada 18 Hurleys se transformava o céu em matadouro estatístico, onde a abundância aliada desmantelava a escassez e expunha a doença logística da máquina de guerra. Agosto de 1944. Cada V1 abatido, uma vitória de 18 Hurleys, drenava as reservas de combustível sintético do Reich. O comando da Wehrmacht, cego à matemática do desperdício, via divisões blindadas imobilizadas na França e a Luftwaffe definhando em terra, sem querosene. A Blitzkrieg sucumbia à escassez de suprimentos, um colapso estratégico que provava a supremacia do colosso industrial. A produção precária de combustível não suportava a perda. Era a doença terminal. A lição do fusível de proximidade reverberou, redefinindo a guerra aérea e inaugurando a era da guerra eletrônica. Sua miniaturização de radar e detonação por proximidade tornaram-se o blueprint para mísseis e artilharia inteligente da Guerra Fria. A superioridade invisível da produção em massa provou que a conexão de sistemas era mais decisiva que a blindagem individual, incompreensível à mentalidade artesanal do Reich. Essa percepção tardia, registrada em relatórios como o de Guderian sobre escassez de suprimentos em 1944, solidificou a tese. A escassez de suprimentos, a doença do combustível, era mais implacável que qualquer bombardeio. A superioridade numérica e a capacidade de desperdício aliada provavam a falha do Reich em dominar a matemática da produção em massa. A presunção germânica, que idolatrava a complexidade artesanal de suas armas milagrosas, jamais compreendeu que a verdadeira estratégia residia na matemática da produção. O colosso industrial americano, com capacidade de inovar e integrar tecnologia de baixo custo, como o fusível de proximidade em rede de sistemas, impôs lição atemporal. Essa superioridade invisível, manifesta na aniquilação dos V1 e na escassez de suprimentos, provou que a abundância e a interconexão superam a excelência isolada, princípio que a Wehrmacht só aprenderia com a derrota.